Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras! Expresso Rubro-Negro na área com notícias do nosso Flamengo para vocês. Pessoal, vídeo muito bom hoje. A gente vai falar da festa do Flamengo no Rio, festa do Flamengo em Lima, choque entre Abel e Leila Pereira às vésperas de uma final. Vamos falar também sobre fala do BAP, sobre o planejamento do time do Flamengo. Então fica aí até o final para não perder nada, porque esse vídeo de hoje está show de bola. E aí eu já peço humildemente que você deixe o seu like, acione o sino das notificações, deixe também o seu comentário. Seu like, ajuda no engajamento do canal. E hoje é motivo de comemoração, porque o canal Expresso Rubro-Negro, em menos de 2 meses, atingiu a marca de 500 seguidores. Isso mostra o quanto vocês têm apoiado o canal a crescer, tá bom? Sou muito grato a vocês, então deixa de enrolação, deixa de papo chato e bora pro vídeo. E aí, faltando apenas 2 dias, pessoal, para a final da Libertadores, já tá todo mundo arrancando os cabelos, todo mundo ali muito ansioso. Eu também não sou diferente, estou numa ansiedade a mil, querendo que esse jogo aconteça logo. E aí a gente viu que o clima rubro-negro tomou conta de tudo, galera, não só no campo, a festa da torcida no Rio, em Lima, tá muito grande também, muita torcida recebeu o time ontem. Uma multidão apaixonada, apoiando o time, cantando do início ao fim. Isso mostra o quanto a gente está querendo e precisando de conquistar esses títulos, esse título nacional do Brasileiro e internacional da Libertadores. A gente precisa da glória eterna, então o Flamengo vai com tudo para ser campeão, tá? Enquanto isso, o ambiente de festa só aumenta pela pressão com o título, para que cure essa nossa carência recente de não conquistar a Libertadores, né? Nosso último título foi em 2022, em cima da equipe do Atlético Paranaense. Desde então, a gente teve 2 cariocas na Libertadores, mas que não foram o Flamengo. Em 23 foi o Fluminense, em 24 o Botafogo. Então aí o Flamengo está de volta depois de 2 anos a uma final de Libertadores, e que venha com título, se Deus quiser. E aí a gente entra numa discussão narrativa da Leila Pereira e do Abel Ferreira. Por quê? Nos bastidores, o debate entre eles ganhou força, porque o Abel, nas 2 últimas coletivas, argumentava muito que a queda do Palmeiras ela teria relação com erros de arbitragem ou decisões que foram desfavoráveis ao Palmeiras, tá? E que, por conta disso, o Palmeiras teve essa distância encurtada e depois foi ultrapassado pelo Flamengo, tá? E aí a própria Leila, que é presidente do time, falou ontem, né, num evento, que a queda não se deu pela arbitragem, e sim pelo desempenho esportivo. Ela rechaçou qualquer tipo de narrativa que dissesse que o time está mal por conta de fatores externos. Ela trouxe a culpa para si. A gente sabe que, se tratando de Palmeiras, sempre tem alguma estratégia, alguma coisa por trás, né? E aí o Flamengo precisa ficar esperto, não criar clima de oba-oba, não criar clima de já venceu. Independente do Palmeiras estar num momento delicado, num momento esportivo que não tem tido boas partidas, né? A verdade é que no Campeonato Brasileiro o Palmeiras tinha uma vantagem de 3 pontos para o Flamengo. E aí essa vantagem caiu e o Flamengo termina hoje, até então, com 5 pontos na frente do Palmeiras, faltando 2 jogos para acabar. Ou seja, caso a gente retorne da Libertadores e o Flamengo vence o Ceará, Flamengo campeão brasileiro, tá? Então, a gente sabe que o Palmeiras não somou pontos nos últimos jogos contra adversários que até se esperava que somasse pontos, tá? Então, isso é demérito do Palmeiras, não tem erro de arbitragem nisso. É até covarde usar essa alternativa para defender que o time não vem jogando bem, tá? Então, assim, essa narrativa de arbitragem não cola nem para nós rivais, nem para torcedores palmeirenses. A queda de rendimento foi evidente, todo mundo está vendo isso. Não dá para enganar, entendeu? E aí a gente tem uma informação sobre o Saúl muito importante. Por quê? O Saúl pode ser o segundo espanhol vestindo a camisa rubro-negra a conquistar a Libertadores. O primeiro espanhol foi o Pablo Mari, que era o nosso zagueiro à época, jogou muita bola, foi muito importante para a conquista da Libertadores, e isso reforça a importância da performance do Saúl melhorar nessa final, porque o Saúl não vem de bons jogos, é bem verdade, mas a gente sabe que numa final tudo pode acontecer, inclusive os jogadores estão muito motivados para essa final. E aí o BAP, pessoal, em entrevista, revelou que o planejamento do Flamengo
previa uma temporada com cerca de 81 jogos. Isso demonstra a ambição e a sobrecarga de compromissos, o que exige, na minha visão, um elenco qualificado, disciplinado e fisicamente preparado. Só que eu tenho ressalvas, por quê? Dentro desse recorte que ele falou, faltou um pouco de planejamento do Flamengo. Por quê? Hoje a gente não tem um quarto zagueiro, digamos assim, de confiança. Porque a gente tem ali o Léo Pereira e o Léo Ortiz, que foram tão utilizados na temporada, que ambos tiveram lesões esse ano, né? Inclusive o Léo Ortiz está tentando, de todas as formas, se recuperar da lesão que sofreu, né? Por conta disso, dessa sobrecarga. E o Felipe Luiz, ele não confia nos jovens da base que ele tem para a zaga. Tem até o Iago, bom zagueiro, o Cleiton, que ainda estava aqui na época, também bom zagueiro, mas o Flamengo não preparou bem essa janela de transferências para trazer alguns atletas, né? A gente sabe que hoje a nossa carência de atacante é gigantesca, o Bruno Henrique está jogando improvisado de atacante, porque a gente não trouxe um atacante à altura em tempo, né? Em tempo de disputar a temporada. Então hoje o Flamengo ele tem algumas lacunas. A gente em dezembro só vai ter o Rossi, né? Porque o Matheus Cunha vai para o Cruzeiro, fechou o pré-contrato, e aí a gente tem dois jovens da base, que são o Diogo Alves e também o Léo Nanete, né? São jogadores muito jovens ainda. Para a zaga, a gente não tem essa outra opção, né? Precisa ir atrás. E atacante também, a gente hoje, sem o Pedro, a gente não tem um atacante de ofício. Então, acho que isso foi um erro no planejamento, mas que, de fato, o Flamengo, com suas forças, com um elenco muito qualificado, deu seu jeito de chegar até essas competições finais com chances de vitória, tá? Falando sobre justiça, tá? A Justiça do Rio de Janeiro verificou a ação do Flamengo com pedido de reajuste dos valores relativos a direito de TV da Libra. Isso significa que ela apurou de forma positiva e essa notícia foi recebida com muita animação pelo Flamengo. A Justiça entende que o Flamengo deve ter uma renda extra na Libra e que foi prejudicado no processo. Isso que deve reforçar as finanças do Flamengo, investimento e, quem sabe, melhorar até o orçamento para contratações. Então, o Flamengo, após retornar da Libertadores, vai focar nessa decisão da Justiça do Rio para verificar como que eles vão adaptar essa majoração do valor referente ao Flamengo, que o Flamengo precisa receber, tá bom? Pessoal, Pedro e Léo Ortiz fazem trabalhos específicos para estarem à disposição para a final. Léo Ortiz é quase certeza que consiga estar na final apto para jogo. Pedro, as chances são mínimas, mas o Pedro continua treinando, continua trabalhando. Eu penso assim, se não for ocupar alguma vaga importante no banco de reservas, deveria sim colocar o Pedro, pelo menos, à disposição ali. Nunca se sabe numa final dessa o que pode precisar. Mas se o jogador não conseguir, que ele acompanhe, assista e torça, assim como todos nós torceremos. Não vou estar em Lima, mas eu tenho certeza que um dia desses vocês vão fazer a gente chegar até uma final de Libertadores, porque o apoio de vocês ele é especialmente importante para esse canal e faz com que a gente possa alcançar mais lugares, tá? Tenho certeza que um dia a gente vai estar lá cobrindo. E vocês, torcedores, acreditam que o Flamengo dá conta mesmo com toda essa pressão? A torcida está com expectativa muito grande. O time tem que corresponder a isso e fazer com que a torcida receba de volta todo esse carinho que tem deixado. E aí, comenta aqui embaixo, deixa o like para fortalecer o canal. O que vocês acham que será esse jogo? Na minha opinião, o Flamengo volta com essa taça do Campeonato da Libertadores. Vou ficando por aqui. Foi um vídeo rapidinho só para aquela troca de ideias mesmo, mas desde já agradeço a sua participação. Não se esqueça de deixar o seu like, curtir esse conteúdo e também comentar. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.